Fala galera, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de eletrostática. Hoje a gente vai falar do campo elétrico e do potencial elétrico, potencial V, de um condutor esférico. Calma aí que a gente já vai entender melhor isso daí. Deixa eu pegar uma caneta mais forte. Bom, vamos pensar que a gente tem um condutor esférico, uma esfera, que ela é perfeitamente redonda. Deixa eu tentar desenhar melhor. Então isso aqui é uma esfera de raio R1, tá bom? E vamos supor que eu tire elétrons dessa esfera. Se eu tirar elétrons dessa esfera, ela vai ter uma carga positiva. Poderia ser o contrário também, não tem problema. Eu poderia estar inserindo elétrons nessa esfera. Deixa eu fazer aqui mais para cá. Então nessa esfera aqui eu estou inserindo elétrons, ela tem carga negativa. Eu quero estudar duas coisas. O campo, que a expressão de campo era K módulo de Qzão por d ao quadrado. E eu quero estudar o potencial, que é K Qzão D. Tá bom? Bom, primeiro vamos pensar em três situações. Tem a situação 1, que é afastada dessa esfera. A situação 2, que é na superfície. E a situação 3, que é dentro da esfera. Eu vou fazer uma de cada um. Vamos começar pela situação 1. Vamos supor que eu tenho uma esfera. A esfera tem um raio. E eu quero estudar, ela está com potencial positivo, né? Ela está eletricamente carregada. Ela está sem elétrons. Tá bom? E eu quero estudar o campo e o potencial nesse ponto aqui. Tá bom? É muito simples. Deixa eu pegar uma cor aqui. Vamos supor que esse ponto está a uma distância de 10 centímetros da esfera. E o raio vale 1 centímetro. Tá legal? O campo elétrico nesse ponto, deixa eu fazer de verde. A esfera está carregada positivamente, o campo vai apontar para fora, né? A gente já estudou isso. Esse vai ser o campo elétrico. E ele é facilmente calculado pelo Qzão, a carga daquela esfera carregada, em módulo, vezes o K, vezes a distância. A distância dessa esfera até o Ezão, a gente pode considerar o seguinte: como ela está eletricamente carregada, as linhas de força dela, deixa eu fazer aqui embaixo e depois eu apago, elas seriam assim, ó, igual se ela fosse pontiforme. Então a gente pode aproximar essa esfera para um ponto, ou seja, o centro dela, calcular como se ela fosse um ponto pontiforme. Então essa distância vai ser a distância que o ponto está da esfera mais o seu raio, no caso 11 centímetros, entenderam? 11 centímetros ao quadrado. Tá bom? E o potencial, só botar a distância ao quadrado, mas a distância vai ser sempre a distância da superfície até o ponto mais o raio. Você tem que considerar o cálculo levando em conta o centro da esfera. Tá? Isso para esferas eletricamente carregadas. E o potencial elétrico vai ser a mesma coisa. K, Qzão, só que sem módulo, pela distância. A distância vai ser a distância da superfície mais o raio. Tá bom? Então essa é a situação 1. Agora vamos para a situação 2. A situação 2 quer que eu calcule o campo e o potencial na superfície da esfera. Na superfície da esfera, ou muito próximo a ela, vamos supor que eu esteja muito próximo a ela, a gente vai considerar o raio a distância. Tá? Ela está eletricamente carregada também. Então é simples, o campo elétrico vai ser K módulo de Qzão raio ao quadrado. E o potencial elétrico também, essa distância vai virar o raio. Então vai ser K Qzão raio. Tá bom? Muito simples. E agora a gente vai para mais difícil de entender, mas também que é simples de vocês praticarem, fazerem exercício e tudo mais. Quando estão falando do campo elétrico, do potencial elétrico no centro da esfera, dentro da esfera, a gente tem que notar duas coisas. O campo elétrico, primeiro, bom,
O campo elétrico é fácil de a gente enxergar, o potencial não é tanto. Mas o campo elétrico, por exemplo, eu quero estudar o campo elétrico no centro da esfera, nesse ponto. Ele vai ser zero. O campo elétrico vai ser zero. Porque se a gente pegar a fórmula de campo elétrico, a distância vai ser zero e ele vai dar zero. O campo elétrico é nulo no centro da esfera. Tá legal? Lembra disso. Já o potencial elétrico no centro da esfera, ele é constante. Isso é muito difícil de visualizar, é muito difícil de imaginar. Então eu vou pedir para que vocês acreditem em mim. Isso aqui é cobrado em exercícios literais. O potencial elétrico dentro da esfera, ele é constante. E o campo elétrico é nulo. Tem que lembrar disso, galerinha. Mas a explicação, mais ou menos, é o seguinte. Se eu tenho potencial dentro de uma esfera, dentro de um determinado espaço, eu tenho uma movimentação de cargas, eu tenho um fluxo de cargas dentro desse potencial. Isso não faz sentido numa esfera. Se eu tivesse um fluxo de cargas dentro dessa esfera, ela ia esquentar, ela ia perder energia. Isso não faz o menor sentido. Tá legal? Por isso que o potencial em todos os pontos da esfera, em qualquer ponto do interior dela, vai ser constante. Ele é o mesmo potencial. É como se as cargas estivessem quietas ali dentro e elas são constantes. Tá bom? Elas não estão se mexendo em um fluxo contínuo. Tá legal? É mais ou menos essa a explicação, mas para ficar mais fácil de vocês estudarem, só anotem que o campo elétrico no interior da esfera é zero e o potencial elétrico no interior da esfera ele é constante. Tá legal? Bom, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só apagar tudo isso aqui para a gente continuar estudando. Ah, mas só se fechar, abrir não. Tchau, sim. Ô, meu pai. Desculpa aí, pessoal. Eu tô com uns problemas aqui. Ah, legal. Abriu a mesma coisa. Aí, agora sim. Bom, agora a gente vai continuar estudando. Desculpa pelo tempo perdido aí. Agora a gente vai estudar o equilíbrio eletrostático entre condutores. Tá aparecendo nada? Você tá de brincadeira, meu.